Ok, começou. Certinho, então, muito bem-vindos ao nosso segundo webinar. Hoje teremos a participação do professor Rafael Groman, da professora Luciane Barzotto, da professora Josiane Caldas e minha, professora Sinara, sou professora da Scope, me apresentando a todos. E, enfim, vamos começar com o nosso webinar, que o tempo é um pouquinho curto, Esse webinar é o segundo, Na semana passada nós tivemos o primeiro webinar dentro do projeto, Cooperativismo de Plataforma em Ambiente Jurídico, que é um projeto contemplado pela chamada pública entre o CNPq e o SESCOP Nacional, chamada número 007 de 2018. Então, desde a aprovação do projeto, nós estamos trabalhando nele, Ele se encerra ao final desse ano, então já estamos aí nas vias de entregas de resultados da pesquisa, Esse projeto, ele visa analisar os fatores impulsionadores e restritivos ao desenvolvimento do cooperativismo de plataforma no ordenamento jurídico brasileiro, propondo medidas para o seu desenvolvimento. Então, a partir dessa nova economia de plataforma que a gente conversou na semana passada na live com o professor Jorge Versuchori e com o professor Mário Deconto, nós pensamos em quais são as possibilidades e os entraves ao desenvolvimento de cooperativas que nascem, que são criadas e desenvolvidas no ambiente de plataforma, um modelo totalmente diferente das cooperativas físicas ou convencionais que nós temos. Então, para atingir esse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos, e esses dois webinars que nós fizemos, contemplam aí buscar conversar, buscar elucidar e buscar analisar, quais são, então, esses fatores, Então, essa live, em especial, trata dos objetivos B, de analisar a legislação brasileira atinente às sociedades cooperativas, e bem como cenário econômico, identificando os fatores impulsionadores e restritivos para o cooperativismo de plataforma, e o objetivo D, de levantar as percepções dos potenciais agentes econômicos envolvidos no movimento do cooperativismo de plataforma, buscando identificar os fatores impulsionadores e restritivos para o seu desenvolvimento, Então, na semana passada, conversamos com o professor Jorge e com o professor Mário Deconto, falando sobre a economia de plataforma e as oportunidades para o cooperativismo. E na noite de hoje, conversaremos sobre o trabalho em plataformas digitais e as oportunidades para o cooperativismo. Então, nós teremos o primeiro palestrante, o professor Rafael Groman, que é professor de mestrado e doutorado em comunicação da Unicinos e coordenador do Laboratório de Pesquisa DigiLabor, que estará conosco. A professora Luciane Barzotto, professora da URGS e Justiça do Trabalho, e Juíza do Trabalho, perdão, e a professora Josiane Caldas, que é advogada e economista, pesquisadora da Universidade de Coimbra, e eu, que sou professora Sinara, sou doutora em desenvolvimento regional e professora da Scope, Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Rafael, para ele fazer a fala dele. Seja bem-vindo, professor, está com você. Tá bom, boa noite, Sinara, boa noite, Luciane, boa noite, Mário, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Vocês me ouvem bem? Acho que tem algum microfone que está dando algum barulho. Pronto. Primeiro, agradeço muito o convite. Desde que eu cheguei no Rio Grande do Sul, o Mário e a Scope abriram as portas para mim, para um diálogo que já tem quase 2 anos, antes da pandemia, parece outro mundo. E eu sou da área de comunicação, embora tenha algum trânsito interdisciplinar, eu não me atrevo na área jurídica, e eu acho que vocês entendem muito mais do que eu. Não vou fazer tão pitaco sobre a área jurídica, mas eu vou pensar na questão do trabalho em plataformas, a questão do cooperativismo, sem ampliar muito, porque o mundo do trabalho para plataformas digitais
por exemplo, só na área de plataformas de microtrabalho, tipo a Amazon Mechanical Turk, tem 50 plataformas dessas atuando no Brasil. E seria, assim, eu ficaria horas. Hoje de manhã eu fiz uma fala de 1h30 e parece que eu não falei nem metade da missa sobre essas questões. Então, vou direto no ponto do cooperativismo de plataforma. E o primeiro ponto que eu destaco é as dificuldades e os desafios, na verdade, que temos na implantação de plataformas cooperativas no Brasil. Primeiro, porque isso é engraçado, quando o Trevor Shows veio ao Brasil há 2 anos, ele falava assim para mim: Rafael, o Brasil não é para principiantes. Ele tinha acabado de vir da OCB. Eu falei: pois é, aqui não é nem a New School, nem Nova York, aqui as coisas são muito difíceis. Assim como o meu colega inglês, o Callum Kent, no livro Writing for Deliveroo, que está sendo traduzido para o português, um título que eu não entendo por que foi esse título, porque traduziram o livro para o inglês com o título em inglês, chamado Delivery Fight, não entendi, confesso, mas ele cita os brasileiros durante 7 vezes, a luta dos entregadores na Inglaterra e a participação dos brasileiros. E eles falam: nossa, os brasileiros foram os primeiros a organizar a luta na Inglaterra, os brasileiros têm um grupo de WhatsApp mais ativo. Mas eu descobri que tem muitos brasileiros bolsonaristas. Eu falei: pois é, o Brasil não é para principiantes. E isso também acho que serve para a construção do cooperativismo de plataforma. Eu sempre gosto de começar com as críticas que a gente costuma receber, e eu me considero um apoiador, um defensor e alguém que sempre procura circular o conhecimento e o fomento ao cooperativismo de plataforma, mas para evitar determinados deslumbres, eu sempre passo pelos desafios. Um deles eu não acho que realisticamente a gente vai substituir as grandes plataformas. Eu acho que o Mário deu entrevista também, para uma notícia do ano passado da BBC, eu estou também, e que bombou, chamada Adeus iFood. E falava de experiências cooperativas e com essa coisa de adeus iFood. Eu não acho que vai ter um adeus iFood, porque é realmente muito difícil em termos de como eles operam por meio do rentismo, e como eles operam por meio de capital de risco, de que a gente consiga substituir essas questões. Tem todo um efeito de rede, mas eu acho muito possível, realisticamente, de criarmos circuitos alternativos de produção e consumo que tenham bases locais e que sejam apoiados por políticas públicas. Eu acho que esse é um trabalho realmente conjunto. E acho que, inclusive, um dos primeiros pontos para que a gente fomente o cooperativismo de plataforma no Brasil é que as pessoas conheçam ele. E nisso, eu, como da área da comunicação, eu estou tentando comunicar o cooperativismo de plataforma. A gente acabou de ganhar um financiamento da Fundação Rosa Luxemburgo para criar um observatório do cooperativismo de plataforma no Brasil, que no final de junho vai estar em cooperativismodeplataforma.com.br. Vocês são bem-vindos a depois ajudar a construir, que a ideia é de um observatório do que anda sendo publicado de notícia, o que anda sendo feito em termos de iniciativas também no Brasil. E o financiamento nesse início é para a produção de vídeos para o Instagram explicando o que é o cooperativismo de plataforma, princípios, exemplos, porque eu acho que a partir do momento que as pessoas passam a saber que aquilo existe, as pessoas também passam a imaginar e a pensar-se dentro delas e a não só colocar: nossa, eu quero fazer tal coisa. Eu acho que esse espalhar a palavra do cooperativismo de plataforma é algo urgente. Outra iniciativa que a gente está na graduação na Unicinos, uma parceria com a Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul. Com a graduação da Unicinos, os alunos estão prototipando, nem sempre cooperativas, mas plataformas para trabalhadores da economia criativa no Rio Grande do Sul. E vamos tentar conversar com o Parque Tecnológico da Unicinos se alguma desses projetos dos alunos que possa, de alguma maneira, vingar, que possa, de uma maneira, ser incubado também pela Tecnocinos. Então, mas isso tudo é algo que assim, demanda muita coisa. Demanda muito. A gente está começando uma parceria com a Fundação Perseu Abramo também, para ver como que a Fundação Perseu Abramo pode ajudar a fomentar o cooperativismo de plataforma como políticas públicas e planos de governo a partir das eleições de 2022, a partir das eleições de 2024, como algo que não pode ser feito somente pela gente, né? Sempre
Isso, o livro recente do Igor Calzada, Smart City Citizenship, é muito interessante, apesar de, pelo que meus colegas da economia e administração falam, não tem nada de novo, da questão da quíntupla hélice, dos diferentes agentes envolvidos na construção do cooperativismo de plataforma, como um elemento importante na construção de cidades e de espaços urbanos mais democráticos. E que isso está envolvido nessas questões. Dito isso, assim, de alguns desafios em questão da comunicação, eu vou colocar alguns princípios que eu tenho colocado como importantes para a construção de plataformas cooperativas. Antes só de passar para esses pontos, um outro alerta. Semana passada, circulou no Medium de um colega do cooperativismo de plataforma lá fora, o Danny Spitzberg, alguma coisa assim, o caso da Loconomics, que faliu, que acabou. E que há 3, 4 anos era considerado uma das queridinhas do mundo acadêmico e do próprio movimento do cooperativismo de plataforma, dos fomentadores. E ele fala assim, sempre tem muita verba para pesquisador, mas para a gente não. A gente era colocado na mídia como exemplo de sucesso, a gente era colocado nos seminários como exemplo de sucesso, mas não demos certo. Isso também é um sinal de alerta para a gente, que por mais que a gente tenha, sempre dando os exemplos de Stoxy, Up and Go, Doc Servite, Mensacas ou outras, de a gente não essencializar ou de não cristalizar essas cooperativas como, nossa, esses são os modelos. Porque, no fundo, a gente ainda está no momento experimental, laboratorial, que eu tenho chamado de projetos pré-figurativos, quer dizer, de projetos somente locais e experimentais, e que não dá para a gente cobrá-los também de que eles sejam um modelo muito inspirado, né? Então, esse é um ponto, o último ponto de alerta. Sobre algumas dimensões do cooperativismo de plataforma que eu queria trazer. Um deles é a noção de trabalho decente. Após um ano e meio coordenando o projeto Fair Work, ligado à Universidade de Oxford, no Brasil, que hoje já estamos em 20 países, então, é um projeto que tem, durante esse tempo de existência, mais avaliado as grandes plataformas em termos de trabalho decente. Por exemplo, acabamos de lançar o relatório no Equador, e as principais plataformas de lá não atingem a nota 3 de 10 pontos em quesito de trabalho decente. E o Fair Work está com, e eu incluído, assim, uma percepção de gente, não adianta ficar só avaliando as grandes plataformas, porque elas não vão mudar. Ou muitas delas não vão mudar. Eles vão querer só chegar, às vezes, num patamar que seja mínimo para sair no New York Times, no Washington Post, que seja, para dizer, olha, nós temos alguma coisa, mas que isso não vai adiantar. E aí, o que a gente tem procurado fazer para iniciativas de plataformas cooperativas, de plataformas locais, que elas já nasçam sob a égide do trabalho decente, de acordo com os princípios de trabalho decente que a gente vem construído colaborativamente. Então, ali tem alguns princípios no nosso site, eu posso colocar aqui, depois não vou falar em detalhes, aqui, que envolve pagamento decente, condições de trabalho que sejam decentes, envolvendo, inclusive, o uso de dados dos trabalhadores, se tem condições de saúde que sejam decentes, contratos que sejam que sejam claros, concisos, que que não tenham cláusulas abusivas, uma gestão, e esse ponto eu acho muito legal para o cooperativismo de plataforma, que combata a desigualdade dos mais diferentes tipos, que favoreça o trabalhador no centro dessa gestão, uma gestão cujos processos que envolvam o trabalhador sejam transparentes, até uma questão de representação e que a voz do trabalhador seja ouvida. Obviamente, esses princípios do Fair Work que estão lá, eles podem não estar ainda totalmente adaptados para as plataformas cooperativas, mas a gente vai mudando ano a ano até a gente pensar, às vezes, até em princípios específicos ou cláusulas específicas a partir desses princípios gerais de pagamento, condições, contratos, gestão e representação. Então, acho que esse é uma contribuição interessante pensando nessa articulação do projeto Fair Work com o cooperativismo de plataforma. Outro projeto que eu tenho me aproximado, e não sou também dessa área do design, mas me parece bem interessante, que é
a partir de uma obra de uma professora do MIT, chamada Sasha Constanza Schock, chamado Design Justice, a justiça projetual ou a justiça no design. No momento em que se tem discutido muito questões de desigualdades incluídas no próprio desenho, na própria arquitetura das plataformas, isso tem um documentário na Netflix que é bem interessante, chamado Coded Bias, que fala de racismo algorítmico e de questões desse tipo, ela vai dizer como é preciso que a gente tenha justiça no design das plataformas, que não construa plataformas alternativas, cooperativas, locais, que acabem reproduzindo desigualdades no próprio design dessas plataformas. Então, um exemplo interessante, numa entrevista que eu fiz com o pessoal da Senhoritas Courrier, que é um coletivo de entregadoras, que até está pensando em transformar em uma cooperativa, entregadoras mulheres. Aliás, um ponto, no Brasil eu tenho visto que tem mais coletivos de entregadoras mulheres do que em outros países do mundo. Tem em Porto Alegre que é a Puma, tem em alguns outros lugares, ainda que não sejam cooperativos. Ela me falou uma vez, os algoritmos das grandes plataformas não favorecem o corpo de uma mulher. Eles vão favorecer o tempo de uma corrida para um lugar para o outro, e não importa se eu sou uma mulher subindo de bicicleta um morro gigantesco ou um homem, ou seja, de que maneira que o design das plataformas tem que ser, das plataformas cooperativas se ligam de alguma maneira aos princípios de design justice, que lá no site, que é uma rede também de pesquisa, e que vai sempre privilegiar as comunidades locais, a autogestão, o olhar dessas comunidades para o desenho das plataformas. Ou seja, para mim tem um diálogo muito forte que ainda não está efetivado de uma forma, assim, apesar de eu ver muito claro isso. O terceiro ponto é a questão dos dados em si. E tem surgido o próprio Igor Calzada, e o último texto do Trevor com o Igor Calzada é sobre cooperativas de dados como um subtipo de cooperativas de plataforma. Eu até consideraria que essa ideia de data commons, ou de dados para o bem comum, como uma dimensão importante para pensar as políticas de dados, até no momento que a gente está falando de LGPD. Eu estava conversando mais cedo com o Rafael Zanata, que esse, inclusive, pode ser uma outra interface com o pessoal que está discutindo direitos digitais, direitos ligados a dados e toda essa questão, ou para combater o colonialismo de dados, para usar outra expressão que tem sido usada. Um exemplo que tem sido muito citado é o da Driver Seat, que é uma cooperativa de dados de motoristas que trabalham para a Uber. Aí você fala, Rafael, são cooperativas porque eles trabalham para a Uber. Não, são cooperativas de dados, eles coletam os dados deles mesmos sobre geolocalização, sobre trânsito e tal, e vendem isso para os órgãos públicos e as agências públicas por um preço mais barato do que a Uber faria e outras plataformas grandes fariam. Dessa forma, você, ao mesmo tempo que garante que os trabalhadores ganhem sobre os seus próprios dados, você diminui a dependência da cidade. Isso tem sido uma experiência também interessante. O Trevor e o Igor Calzada, nesse texto, falam muito de evitar um embranquecimento das cooperativas, o que a gente também até acrescentou na tradução de uma certa hipsterização, de uma certa quase gourmetização das cooperativas, e de sempre ligá-las à história das tradições locais e de ligar realmente ao que as pessoas, os trabalhadores, no caso das minhas pesquisas que envolvem mais cooperativas de trabalho, mas as pessoas que já são diretamente envolvidas no processo. E me parece que Fair Work, Design Justice e essa questão das cooperativas de dados, elas se ligam, elas têm ligações muito importantes. Eu estou numa outra pesquisa com uma professora do México, que é exatamente sobre como pensar em recomendações de políticas para data commons e cooperativas de dados no Brasil e no México. No México tem algumas experiências interessantes, no Brasil tem um outro coletivo de infraestrutura de dados locais, feministas. O Brasil tem toda uma tradição de software livre,
e de questões dessa área que me parecem interessantes. Finalizo com duas indicações de grupos que me parecem também que a gente está precisando de um diálogo maior com eles. A gente, é que eu digo, tanto eu, que às vezes a gente não bater parado, mas também a comunidade brasileira. Um é um grupo de Barcelona da Universidade Aberta da Catalunha. Tem um grupo chamado Dimons, e eles têm desenvolvido... Eles não falam exatamente só de cooperativas de plataforma, mas plataformas sustentáveis, democráticas, tal. E eles têm uma estrela que é multidimensional e que vai pensar tanto a questão econômica, a questão da tecnologia, tecnologias livres, a economia circular, uma série de pontos que tem a ver com esse que a gente está levantando. E eles vão também levantar outros pontos do tipo... nem sempre as plataformas cooperativas são digital-based. Eles vão falar que tem boa parte delas que são só apoiadas pelo digital, e esse não é necessariamente um problema, como é o caso de muitas coisas que a gente vai ver no Brasil, né? Que às vezes não é exatamente uma plataforma no sentido tradicional. E talvez seja uma perda de imaginação a gente só considerar como plataformas cooperativas aquelas que sejam exatamente o que se espera de uma plataforma. E isso me leva a pensar uma ampliação do cooperativismo de plataforma para além do próprio nome em si. Eu não tenho com isso a ideia de criar um outro nome, até porque eu acho que o cooperativismo de plataforma é um nome excelente e é um ótimo brand. Mas eu acho que dentro desse guarda-chuva podem ter diferentes desenhos de plataformas, ou até desenhos institucionais, a depender que às vezes floresçam no universo brasileiro e que possam ser interessantes. O Dimons, para mim, é um caso interessante, um grupo de pesquisa, de pesquisação. E um outro, que é um projeto que eu confesso a vocês que eu já li 300 vezes e eu acho que eu não entendi tudo ainda, que é um projeto chamado Disco. Eles nasceram de uma cooperativa de tradutores na Espanha, a Guerrilla Translation, e eles tentam misturar o cooperativismo de plataforma, que eles vão chamar de um cooperativismo aberto, com a economia digital feminista, os digital commons e com usos de blockchain. E no caso de cooperativas de trabalho, os trabalhadores se comprometem a produzir 3 coisas: produzir mercadorias para o seu sustento, 2, mercadorias para o bem comum, ou seja, você produz algo para o seu sustento, mas você tem que produzir algo também para o coletivo, nesse sentido de commons. E eles acrescentam a dimensão do trabalho de cuidado e como que a saúde mental de todos da cooperativa é responsabilidade coletiva e que tem que realizar atividades para esse trabalho de cuidado coletivo. E até eles chegam a usar uma expressão chamada burnout ativista, para evitar um burnout ativista relacionado à construção dessas cooperativas. Eles têm um relatório imenso, muito bonito, que a gente até está vendo se consegue traduzir para o português, até para ver se a gente consegue entender melhor algumas coisas, porque tem muitos princípios interessantes. Então, se eu tivesse que dar uma finalização para a minha fala, eu acho que tem, para além da nossa, entre aspas, Bíblia do cooperativismo de plataforma, que a gente sempre se refere ao primeiro livro do Trevor, uma série de iniciativas paralelas que ainda não estão articuladas entre si, nem por essas pessoas, e que podem ser interessantes a gente começar a fazer essas articulações para tanto em questões de teoria, de conceito, tal, quanto também de pensar a realidade brasileira e de como a gente pode ajudar a fomentar plataformas cooperativas na realidade brasileira. Obrigado. Obrigada, professor Rafael, pela sua fala. Eu fiz aqui vários apontamentos, estava escutando. Nossa, muito bom, muito obrigada. Eu acho que depois o pessoal pode ir comentando ali no chat, perguntando, interagindo ali no chat. E depois teremos mais um momento para fazer essa conversa. Eu de imediato passo para a professora Luciane Barzotto. Tá com você, professora. Está mudo. Seu microfone. Rafael, obrigada. Sinara, obrigada.
E o nosso coordenador, o Mário de Conto, muito obrigada, então, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, podendo estudar com vocês. E, Rafael, sabe que eu ando estudando essa questão dos dados e eu vou mudar totalmente o que eu ia falar a partir da tua fala. Talvez essa questão das cooperativas possa nos dar uma resposta no mundo dos dados e na superexploração e na ausência de remuneração dos dados. Eu parto desses autores, que são o Eric Posner e o Glenn Whale, professores de Chicago e Yale, e eles vão trazer o seguinte, que nós estamos acostumados a dar como usuários, por conta das grandes plataformas, das grandes empresas digitais, das grandes... que seriam aquelas que chamam de servidores sereias, que coletam os nossos dados gratuitamente, por conta de um serviço, a gente entrega gratuitamente os nossos dados. E eles propõem que os dados, portanto, a gente vê os dados são articulados como capital, organizados e, portanto, quem lucra com isso são as grandes empresas, não é? Da economia de plataforma. Eles propõem algo muito radical, que é ver os dados como trabalho. E aí centrar com a remuneração do trabalhador, com o espaço para a criação de um data work ou de um trabalho com os dados, uma nova forma de trabalhar. E talvez essa fosse uma proposta interessante para as cooperativas. A partir delas, então, começando com a venda de dados, e eu gostei muito desses seus exemplos, eu tiro o monopólio, né, esse poder monopsômico, e passo a devolver enfim, a pessoa que é a geradora do dado, a sua dignidade digital. Mas a gente teria que mudar uma mentalidade, seria uma governança diferente, passar dos serviços grátis e dados grátis para serviços pagos e dados pagos, mas num movimento de ganhar-ganhar, que os envolvidos economicamente recebam por esses dados. Então, fechando parênteses, eu acho que a cooperativa poderia ter uma resposta, né, cooperativa de plataforma aqui numa visão ampliada, não tecnicamente como eu vejo a cooperativa, né, não é uma reprodução da teoria da cooperativa no sistema de plataforma, mas essa ideia ampliada, então, por uma economia mais fair, mais justa. Então, esse é o meu primeiro momento de fala. Então, vejo, assim, um grande potencial das cooperativas e te agradeço, Rafael, por ter podido compartilhar isso. No segundo momento, eu pensei em falar a questão das cooperativas dentro da recomendação 193 da OIT, se as cooperativas de plataforma atendem as linhas dessa recomendação da OIT e em que medida eu posso articular essa recomendação em 3 eixos: o eixo da liberdade, da igualdade e da solidariedade. E aqui eu daria um pulo do gato, eu falaria ainda da tríade da Revolução Francesa para a fraternidade. Então, essa recomendação 193 da OIT, ela fala, obviamente, da adesão livre e voluntária e do controle democrático pelos sócios. Também fala da autonomia e independência das cooperativas. Então, esses 3 aspectos que estão na recomendação 193 da OIT, elas, para mim, representam o primeiro grande ideal de Rochdale, que eu poderia dizer que é o ideal da liberdade. No segundo momento, então, eu articulo o meu trabalho de uma forma livre, democrática, independente. No segundo momento, pela recomendação 193, eu tenho a questão da participação econômica dos sócios. Tá? Então, eu diria que o momento da liberdade é o momento mais individual, e o momento da igualdade, que é a participação econômica dos sócios, é o momento mais coletivo, embora sempre esteja imbuído dessa coletividade. Aqui, os sócios contribuem de forma equitativa e controlam democraticamente o capital de suas cooperativas. E essa é a grande vantagem, eu acho que isso, sim, pode ser reproduzido num cooperativismo de plataforma. Então, a parte desse capital é propriedade comum,
e essa propriedade comum é que pode ser utilizada, então, em criação, não só pelas grandes plataformas, mas talvez em sistema de laboratório das cooperativas menores, também de inventividade, de inovação e de propostas para gerar uma economia mais justa. Então, aqui eu teria o momento da igualdade que está referido nessa recomendação 193. Depois, eu digo que tem o momento da solidariedade, mas lembrando que aqui a solidariedade, ela sempre é um movimento de reciprocidade, da responsabilidade pelo outro. Então, ela é ainda fechada sobre si. Então, se eu tenho um movimento cooperativo, eu tenho ainda a questão do duplo benefício, né, também da pessoa participar como sócio e como usuário, como consumidor do próprio trabalho. Então, a solidariedade, ela fica nisso. E aqui eu tenho os princípios da recomendação 193, que é a educação, a formação e a informação. Então, trazendo aqui para a nossa sociedade da informação. E a cooperação entre as cooperativas. Então, ainda estou dentro de um movimento de eu dou para que tu me dês, ou seja, dentro de uma justiça comutativa. O pulo do gato da cooperativa, e aqui eu já vejo no discurso do Rafael isso, é a ideia da fraternidade, que é a ideia de superar a solidariedade, ou seja, ir além e pensar na opção cooperativa como algo que gera capital social para o bem comum. Então, o que vocês vão dizer, mas o que ela está falando, que coisa mais... Não, a nossa Constituição Federal tem ali no preâmbulo que todos os direitos são articulados em favor de uma sociedade fraterna. Isso está no preâmbulo. Então, não sou eu, há uma base legal, a cooperativa poderia participar disso e eu entendo que sim, porque ela supera a ideia de reciprocidade, ela pensa no bem da comunidade. E aí a gente vincula a cooperativa com os grandes debates do dia de hoje, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a preocupação com a comunidade. Lembrando que aqui a fraternidade, que eu, se fosse dar um conceito, porque não é muito usual falar disso, ela seria a relação comunitária entre livres e iguais. Na medida que eu faço esse mercado, tanto de trabalho como um mercado em geral, ser um mercado mais justo, eu estou fazendo crescer essa dimensão comunitária entre livres e iguais. Então, me parece que com isso eu fecharia e agradeço o Rafael. É óbvio que eu não vou dar exemplos de cooperativa de plataforma, acho que depois a Josiane e a própria Sinara vão falar. Eu só, preparando um pouco a fala para hoje, eu descobri a lei federal, uma lei federal super recente, que também me chamou a atenção, assim, para trazer um elemento novo, que é a Lei Federal 14.112 de 2020, que trata da possibilidade de conversão de dívidas de empresa, por exemplo, uma empresa falida ou em recuperação judicial, a favor dos próprios credores. E isso aqui, ou seja, a partir de uma empresa que está fechando por má gestão ou por impossibilidade econômica, e aqui a pandemia veio causar muito disso, infelizmente, se poderia criar cooperativas a partir da gestão desse capital social que sobra tanto da recuperação como da falência. E aí eu posso reunir os ex-trabalhadores com vínculo empregatício e transformá-los em trabalhadores cooperados. E por que não trabalhadores cooperados de plataforma, que criam uma outra forma de atender o mercado naquele segmento? Por exemplo, digamos, uma lanchonete que faliu, por que não o cozinheiro e os atendentes começam a trabalhar de uma outra forma, criam um aplicativo, enfim, e a gente teria aqui outro tipo de solução. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a oportunidade e devolvo a palavra para a Sinara. Espero ter contribuído. Obrigada. Obrigada, professora Luciane. Muito obrigada pela sua fala, sensacional. Os links e as conexões, também já fiz aqui várias anotações. E, enfim, muito, muito bacana. De imediato, passo a palavra para a professora Josiane. Boa noite a todos e a todas.
Me ouvem bem? É um prazer, uma alegria estar compartilhando desse momento com vocês, dessas discussões, encontrá-los, ainda que virtualmente, para discutir este tema que nos é tão caro como pesquisadores do trabalho, como pesquisadores do cooperativismo, mas também, eu penso que como trabalhadores, porque essas mudanças que vêm acontecendo no mundo do trabalho têm nos inquietado e essa inquietação ela é premente, né? É urgente, e a pandemia agudizou essa inquietação. Eu sou integrante do Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania da Universidade Federal do Paraná, faço doutorado lá, fiz meu mestrado lá, e o Núcleo de Direito Cooperativo vem desenvolvendo pesquisas a respeito do mundo do trabalho, essas mudanças no mundo do trabalho e, sobretudo, sobre a precarização no mundo do trabalho. Principalmente em relação às adoções de agendas neoliberais, privatizações, estudando, né, a desindustrialização, esse aumento do número de autônomos, o aumento de informais, o aumento considerável no mundo, né, no Brasil a gente vê também, mas no mundo do setor de serviços. Tudo isso, né, possibilitou essa grande quantidade de trabalhadores nas plataformas. E como eu já disse, né, a pandemia agudizou essa situação, né, evidenciou, jogou na nossa cara, né, para a sociedade, quão grande, quão intensa, quão profunda é a precarização do trabalho em si, e muito mais pelo trabalho das plataformas, coordenado aí pelas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, ou que se dizem de tecnologia, né, mas são de transporte, né, enfim, de intermediação de mão de obra. Essas empresas se utilizam, né, eu sempre digo que se utilizam de uma energia, de uma essência da cooperação para lucrar para poucos, né? E aí, diante de todo esse cenário, né, que é gritante, inquietante, no Núcleo de Direito Cooperativo nos surgiam duas grandes perguntas, que eram: o que é que o cooperativismo, o movimento cooperativista tem a dizer para esse momento histórico, né, para essa fase ou momento do capitalismo? E a segunda pergunta é: como é que as cooperativas e o movimento cooperativo em si vai se adaptar a essa mudança, essa era tecnológica, né, essa era tecnológica digital, essa era da plataformização. Como é que o cooperativo e seu modelo de negócio, o cooperativismo e seu modelo de negócios vai se adaptar a essas grandes mudanças? E aí, para responder essas duas perguntas, eu dividi nessa fala aqui em duas partes, dizendo que o que o cooperativismo tem a dizer, né? Nós sabemos aí, nós do movimento cooperativista, sabemos que é nos momentos de crise que o cooperativismo ganha força. É nos momentos de crise que surgem as cooperativas, né? Que surgiram aí as grandes cooperativas, né? Que nós temos conhecimento aí ao longo da história, a partir de momentos de crise, porque o ser humano tem a tendência de se unir no momento de dificuldade. Porém, nos momentos em que existe uma mínima estabilidade ou uma mínima sensação de estabilidade, esse ideal neoliberal do individualismo nos sobrecarrega, né, o convencimento de que podemos ser autossuficientes, né, sermos o nosso próprio patrão, enfim, né, esse discurso todo que afeta os trabalhadores. E aí, o cooperativismo, então, ele tem essa força, essa característica de emergir, né, de surgir nesses momentos de crise. Então, eu acho que esse é um momento de crise. E, claro, o cooperativismo e plataforma já vem sendo discutido há um bom tempo e vem sendo discutido, sobretudo, pelos trabalhadores, o que eu acho extremamente relevante, porque hoje nós estamos aqui acadêmicos, né, trabalhadores também, mas acadêmicos discutindo isso, mas essa pauta de organizar-se em cooperativo, de organizar-se coletivamente, é uma pauta que também
passa, né, nasce, emerge lá dos trabalhadores, dos entregadores, dos motoristas de aplicativo. Eles buscam uma alternativa àquilo que lhes é apresentado. E eu sou uma entusiasta do cooperativismo, né? Que os grupos aí que eu participo, as pessoas já sabem que eu sou uma defensora do cooperativismo, mas eu concordo completamente com o Rafael e não ignoro os desafios que o cooperativismo, seja o cooperativismo tradicional, vamos chamar assim, os que não estão que não está na plataforma, quanto mais o cooperativismo de plataforma, né, todos esses desafios que eles enfrentam. Entretanto, eu, como uma entusiasta do cooperativismo, eu acho que o movimento cooperativista e as experiências do cooperativismo no mundo, os números do cooperativismo no mundo e as formas de organização, e mesmo no Brasil, que não é para principiantes, né, para amadores, como diz o Trevor, e já é senso comum que não é mesmo, mesmo no Brasil, o cooperativismo tem uma força muito grande. E esse movimento tem muito a dizer a esse momento histórico. E tem muito, a gente tem muito o que beber dessa fonte de organização coletiva, né? A primeira lição que o cooperativismo nos traz é justamente essa necessidade de organização coletiva que parte a partir, né, redundante, mas que parte de uma consciência de classe, é a consciência do trabalhador em reconhecer-se como trabalhador e compreender que ele não é um empresário, que ele não é o dono de um negócio em que ele vai fazer o próprio horário, em que ele vai escolher as suas rotas, em que ele vai combinar com a plataforma qual é o valor que ele vai receber pela prestação dos seus serviços, que a segurança do seu trabalho. Então, tudo isso, o trabalhador que está na plataforma e não tem, né, essa consciência, acredita que ele é um empresário, né, de si mesmo, o movimento cooperativista, ele tem condição de fazer, e faz, né, da gênese, da essência do cooperativismo, fazer essa discussão, né, da consciência de se entender como trabalhador, e como trabalhador explorado, ou como trabalhador que não está encontrando o que precisa no mercado, seja o crédito, seja a comercialização, ele precisa se unir. Então, o cooperativismo já tem essa expertise, né? As pessoas se unem e cooperam porque se compreendem injustiçados, ou à parte, ou marginalizados. Então, eu acho que essa é a grande lição que o movimento cooperativista tem a dar para este movimento de cooperativismo nas plataformas. E eu digo mais, para o movimento de trabalho como um todo, independente de estar na plataforma ou não. Só um minutinho. Me desculpe. Essa visão crítica, ela é típica do cooperativismo, porque o cooperativismo ele é composto de uma dimensão tripla, e crítica, que é a dimensão econômica, social e política. Ou seja, quando as pessoas se organizam em cooperativas, elas têm a noção de que se organizam para um fim econômico, porque no mercado como um todo elas estão sendo marginalizadas, como eu já disse, estão sendo preteridas. Social, porque terá uma autogestão, a partir daquela sociedade, daquela organização de pessoas que elas vão se colocar no mercado e fazer negócios de forma coletiva. E política, que é compreender como as decisões políticas afetam o seu negócio coletivo. Então, o cooperativismo já tem isso muito forte, muito presente, e essa noção pode contribui sobremaneira para essa discussão aí do cooperativismo nas plataformas. Como eu já disse, né, então, a experiência do cooperativismo mundial, os trabalhadores das cooperativas, a geração de emprego, a forma como as cooperativas se relacionam no mercado, primam por valores e princípios próprios do cooperativismo. Então, os negócios cooperativos são feitos primando por esses valores. Alguns aí que a professora Luciane já citou, como a gestão democrática, né, a autogestão, são os próprios trabalhadores gerindo
o meio de produção, né, a sua plataforma, eles são os donos da plataforma, ou seja, não prestam serviços, né, não vendem a sua força de trabalho para alguém que explora a sua força de trabalho através de uma plataforma. Então, eles são proprietários da plataforma, ou no caso, né, dos seus meios de produção. Então, esses ou outros valores como ajuda mútua, a equidade, né, a participação de homens e mulheres, brancos e negros, né, a participação geracional, toda essa equidade participativa, a solidariedade já muito bem dita e garantida na nossa Constituição pela professora Luciane. Então, todos esses princípios, né, a adesão livre e voluntária, que deriva, inclusive, lá dessa consciência, os trabalhadores das cooperativas aderem a esse projeto porque compreendem que é uma alternativa e uma ferramenta. E aí, a educação e formação cooperativista, que faz, né, constantemente proporciona essa visão crítica a respeito dessa tripla dimensão e do cooperativismo, e também forma, né, para a gestão daquele negócio. Então, se um negócio for constituído, e aqui novamente eu concordo com o Rafael, tenho falado já a respeito dessa cooperação, né? Talvez a gente não precise mudar o nome de cooperativas de plataforma, mas a gente precisa falar muito mais em cooperação nas plataformas, que não precisa necessariamente as empresas, os negócios serem constituídos na forma cooperativa, não inicialmente, pelo menos, mas que esses princípios e valores tão caros e tão fortes para nós cooperativistas estejam presentes nesses negócios. Se isso acontecer, esses trabalhadores já estarão num outro patamar que estão hoje os entregadores, os motoristas de aplicativo e todas as demais profissões que, inevitavelmente, em um espaço de tempo, serão plataformizados, né? Então, estaremos prestando serviço, né? Já estamos aí nas plataformas e cada vez mais ganhando menos e trabalhando mais por conta da tecnologia que viria, né? Que tem uma promessa aí que viria para reduzir o nosso tempo de trabalho e nos dar mais tempo de lazer, e a gente tem visto que não é isso que acontece, né? O que tem acontecido é muito mais trabalhadores à margem do mercado formal de trabalho, ou na informalidade, sem nenhum emprego, fazendo bicos, né? A gente tem falado muito aí sobre a economia do bico. Então, por tudo isso, né, já pelos princípios aí já bem citados pela professora Luciane, que de forma sintética eu digo que para essa primeira questão, né, de como é que o cooperativismo, o que o cooperativismo tem a dizer, eu digo que tem muito a dizer, né, e é por essas razões que a OIT, em 2019, na sua Declaração Centenária para o Futuro do Trabalho, ela reconheceu o cooperativismo como gerador de trabalho decente. A OIT ela já tem mais de 20 documentos que mencionam as cooperativas, que mencionam o estímulo, né, e a recomendação do uso dessa ferramenta que são as cooperativas. E aí, em 2009, ela fez já colocou na sua declaração como o cooperativismo como gerador de trabalho decente, considerando, né, o trabalho decente aí como aquele que é adequadamente remunerado, que é exercido em condições de liberdade, equidade, já falamos aí, né, que é capaz de garantir uma vida digna, né, que é aquele mínimo que se é necessário para ter uma vida digna. E qual que é o reflexo dessas recomendações aí da OIT? Né? Uma coisa que nos que é visível para nós na prática é que em 2002 teve essa recomendação 93, muito bem explicada aí já pela professora Luciane, que fazia esse fomento às cooperativas. E os Estados-membros se comprometem, então, em seus países, a colocar em prática essas recomendações da OIT. No Brasil, 10 anos depois, né, mas foi promulgada a Lei 12.690, que é a Lei das Cooperativas de Trabalho, e que traz um arcabouço de direitos, aqueles direitos garantidos lá no artigo 7º da Constituição Federal, os direitos garantidos aos trabalhadores,
traz para aqueles trabalhadores das cooperativas de trabalho. Então, se materializa essa recomendação. Então, é por isso que eu digo que a OIT, ela trata, né, traz essas características aí do trabalho decente e tal, ela busca na essência do cooperativismo, né, a gestão democrática, a autogestão, enfim, tudo isso que está lá na recomendação é buscado na essência do cooperativismo. É por isso que eu reafirmo, né, volto a dizer para vocês que nós cooperativistas temos uma responsabilidade, porque nós temos muito a dizer nesse momento de precarização e aprofundamento da exploração do trabalho. No segundo momento, e de forma mais sintética, vou tentar fazer, como é que o cooperativismo vai se adaptar, esse movimento cooperativo vai se adaptar a essa era tecnológica digital, né, a essa era da plataformização dos negócios. E aqui, novamente, eu digo para vocês que o cooperativismo ele tem uma outra expertise, que é a humanização das relações. Está lá nos nossos princípios, está lá nos nossos valores, que é a proximidade com a comunidade, né? O interesse pela comunidade, o olho no olho, o estar próximo do sócio, consta na nossa legislação. Isso, às vezes, até nos atrapalha, que as cooperativas podem ser montadas numa área de abrangência em que se possa atender o seu cooperado, ou seja, precisa estar próximo do seu cooperado. E são justamente essa humanização, ou seja, a desumanização que é trazida pela tecnologia e que o cooperativismo é capaz de com as suas lições aí de proximidade, interesse pela comunidade, tentar fazer um equilíbrio entre essa dicotomia aí, que é a tecnologia e a humanização das relações. Outro ponto que o cooperativismo pode se utilizar já é a sua expertise em se relacionar em rede. De uma forma, claro, muito menor do que se precisa neste momento, mas um dos grandes desafios, nós já falamos em outros momentos, são essas relações em rede para os trabalhadores. Só que o cooperativismo ele se organiza em 3 níveis. As singulares, as cooperativas singulares, as cooperativas centrais e a confederação. Então, o movimento cooperativo já trabalha com esse compartilhamento de custos, compartilhamento de criação de software, de serviços, né, contábeis, jurídicos, esse compartilhamento de representação política em favor do cooperativismo. Então, eu acho que essa relação em rede que o cooperativismo já faz também é uma possibilidade e é por aí, esse é o caminho para que o cooperativismo tradicional se adapte nesse novo momento aí de plataformização. Porque é preciso fortalecer esse ecossistema cooperativo que nós já praticamos, né? Já existe aí no mundo cooperativo essa troca mútua, inclusive, o que é uma coisa muito bonita, entre sistemas cooperativos diferentes. Por exemplo, sistemas de crédito cooperativo que trocam serviços, que trocam produtos, né, que em tese seriam concorrentes, mas que há esse compartilhamento, né, é mantida a gênese da cooperação, a essência da cooperação. E é por esse caminho que eu penso também, nós já conversamos isso em outros momentos, e eu pelo menos vou continuar dizendo isso, que eu acho que nós cooperativistas temos responsabilidade, porque esses princípios e valores nós já conhecemos e são necessários nesse momento, e também os grandes sistemas cooperativos, as representações do cooperativismo, elas também têm essa responsabilidade, e nós pensamos, né, de uma forma prática, de que esses sistemas cooperativos, grandes cooperativos, poderiam incubar, né, acolher essas cooperativas de plataforma, de trabalhadores nas plataformas que estão começando e que precisam desse financiamento, que precisam dessa ajuda na formação, que precisam desse know-how, né? Então, por fim, né, e por tudo isso que eu disse para vocês, eu gostaria de afirmar que o cooperativismo, né, ou a cooperação, tem muito a dizer, muito a entregar nesse momento aí de aprofundamento nessa relação capital-trabalho, que é a plataformização do trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, professora Josiane. Acho que a professora Josiane, ela sintetizou muitas das coisas que eu já havia até sinalizado aqui, já havia anotado. Acho que muito em função das diversas conversas que a gente vem tendo durante todo esse tempo que a gente tem trabalhado juntas no projeto, né? Eu acho que a gente já está chegando no nosso horário, né, no limite, então eu vou finalizar muito rapidamente, vou usar minha fala para fazer uma síntese e uma conexão entre algumas falas do Rafael, da professora Luciane e da professora Josiane. Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa que quando a gente está falando de cooperativismo de plataforma, a gente está falando de cooperativismo e de cooperativas, né, que ocorrem em um ambiente digital, em um ambiente de plataforma, e que essa plataforma é nova, né? E aí eu acho que é interessante quando o Rafael coloca, acho que até por uma matéria que a gente viu hoje, que saiu hoje, ou saiu essa semana, quando ele fala do designer da plataforma e que isso é uma preocupação e que isso a gente tem que, e que é uma pauta, né, que está sendo observada, é que saiu ontem ou hoje a decisão que um rapaz com deficiência auditiva foi banido de uma plataforma porque ele não havia meio de comunicação com o cliente por uma questão de endereço, enfim, e ele foi banido, né? Bom, uma cooperativa de plataforma não poderia agir dessa forma, né? Ela contemplaria pelos princípios do cooperativismo, pelos princípios do trabalho decente, da recomendação da OIT, por tudo aquilo que cerca a teoria do cooperativismo, isso não seria uma prática, né? Porque a cooperativa, ela tem um objetivo que é satisfazer as necessidades daqueles que são cooperados, né? Então, nesse caso, né, ele seria o dono dessa cooperativa, ele seria o protagonista do processo e não um trabalhador precarizado, né? Isso me chamou muito a atenção na fala do Rafael. Na sequência, a questão da cooperativa não ser um movimento de elite, eu acho que isso a gente busca lá, quando a professora Luciane e a professora Josiane vão trazer as questões tanto da definição de trabalho decente da OIT, quanto do conceito de fraternidade e dos princípios da Revolução Francesa que a professora Luciane traz. E esses princípios, os princípios da Revolução Francesa, né, todo o contexto da Revolução Francesa, foi o contexto também que deu ali as primeiras bases para as primeiras teorias cooperativistas, né, que promoveram, né, e impulsionaram, acho que as primeiras cooperativas, né, lá em 1800 e meados de 1800, né? O que eu quero dizer com isso é que nós temos movimentos e princípios que ainda são os mesmos, né? E eu acho que esse resgate é interessante, eu acho que todas as falas se conectaram nesse sentido, né? Ademais, tivemos excelentes considerações aqui no chat, né? Inclusive uma que me chamou muita atenção do Vinícius, que ele coloca ali sobre o anúncio da OACB, né, a parceria junto com a ONU, né, a Agenda 2030, para a promoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que eu acho que está conversando também com tudo isso que a gente está falando, fazendo uma alusão à fala, né. Enfim, creio que poderíamos aqui ficar por muito mais tempo, né, conversando e falando, mas para cumprir o horário, né, gostaria de encaminhar, né, para os finais. Não sei se algum professor mais queira fazer alguma contribuição, alguma fala. Não podemos encerrar. Eu queria falar rapidinho duas coisas. Claro. Claro. Uma delas é a provocação mesmo do Vinícius. Para mim não me soa tanto como provocação, porque como eu realmente sou mais externo ao movimento cooperativista historicamente, né? Eu sou um acadêmico que foi se aproximando aos poucos desse movimento, me parece que é uma provocação muito pertinente, assim. Eu sendo a pessoa que menos tem proximidade da OCB de todo mundo aqui dessa mesa, mas eu acho que é algo fundamental. E a própria questão do design justice tem também essas questões, como deficiência, questões raciais,
enfim, e por aí vai. Uma segunda coisa rápida, eu esqueci de citar um exemplo que eu acho que é a melhor cooperativa de entregadores que eu vi. Eu fiz uma série de entrevistas no ano passado, que é uma da França, de Paris, chamada Resto Paris. E, ao mesmo tempo, foi grana da Câmara Municipal de Paris para uma política pública de trabalho decente e alimentação saudável. Então, eles se ligaram ao selo de alimentação saudável e ligado à Coop Cycle tal também, embora alguns entregadores que eu entrevistei tenham críticas ao software da Coop Cycle, mostra como é possível você pensar em uma política pública para trabalho decente e alimentação, segurança alimentar, considerando o cooperativismo de plataforma como uma base. E assim também me despeço dizendo que podemos conversar e conectar outros momentos e pensar em outras coisas juntos em outros momentos. Perfeito, obrigada, professor. Eu acho que sim, poderíamos ficar aqui ainda muito tempo se a gente ia deixar a conversa fluir, né? Algum professor mais queira, ou algum participante queira comentar mais alguma colocação? Bom, então, encerrando por parte da instituição, né, por parte da equipe do projeto, que é coordenado pelo professor Mário, né, agradecemos a presença de todos, desejamos, né, uma excelente semana de trabalho, estou só procurando aqui. Desejamos uma excelente semana, final de semana, né, um excelente momento, que possamos, em outros momentos, conversar, né, debater. Os nossos canais estão à disposição, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, né? Então, sintam-se à vontade para acessar e acessem os nossos conteúdos, né, no site da Scope. Nos colocamos à disposição. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima atividade. Um abraço.